Olá, eu sou o professor Jorge Palma e nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito do direito processual penal, mais especificamente sobre as noções introdutórias do direito processual penal. Veja só, a vida em sociedade é extremamente complexa e exigente. Para que haja a vida em sociedade, para que nós possamos conviver em harmonia, é necessário que existam certos limites e delineamentos para a liberdade individual. Eu estou querendo dizer que não é possível na vida em sociedade que nós tenhamos uma liberdade irrestrita, absoluta. Não é possível convivermos em sociedade possuindo uma liberdade absoluta e restrita. E por quê? Porque se cada um de nós quiser, quando der vontade, quando der na telha, quando bater na veneta, de fazer alguma coisa, em algum momento nós acabaremos violando, ferindo, maculando os interesses de uma outra pessoa do nosso semelhante. Provavelmente você já ouviu dizer que a liberdade de cada um de nós se encerra justamente onde se inicia a liberdade do nosso semelhante. Pois bem, na vida em sociedade não é possível que cada um de nós faça o que quer, a hora que quer, do jeito que bem quer, porque então acabaremos em algum momento, em alguma medida, atingindo, cerceando, ferindo, maculando os interesses de outras pessoas. A liberdade, então, ela comporta, ela deve ter limites, limitações, um delineamento. Nós chamamos isso de contrato social. Ele existe em toda a sociedade. Quando nós nascemos dentro de uma sociedade que já possui esse contrato social e nós somos a ele introduzidos e aderimos, independentemente da nossa manifestação de consentimento ou vontade. Ninguém vai perguntar se você concorda, se você quer ou não, ou te dar nenhum documento para assinar. Simplesmente você nasceu nessa sociedade, você está inserido dentro das normas que regem essa sociedade, você vai ser educado, disciplinado, orientado a conviver dentro dessa sociedade em harmonia com as regras que a regem. Todos nós. Então isso é fundamental. Nós abrimos parte de uma pequena parcela da nossa liberdade para que em troca nós possamos exercer em toda a sua plenitude, harmonia e paz a parcela maior que preservamos, que nos resta. Abrimos mão de uma pequena parcela para poder exercer em plenitude, em paz, em harmonia a que nos resta. Isso está de acordo, inclusive, com a própria determinação da Constituição Federal. Porque se nós observarmos o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, está lá determinado: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que a Constituição está dizendo? Que lei poderá limitar a nossa liberdade. Uma lei poderá limitar a nossa liberdade. A lei poderá limitar a nossa liberdade proibindo o exercício de determinadas condutas ou determinando a prática de certas condutas. Então veja, somos livres? Sim, e a liberdade é para nós muito cara, muito valiosa e muito importante. Somos livres, mas essa liberdade não é absoluta. Leis poderão restringir a nossa liberdade proibindo a prática de determinadas condutas ou determinando que pratiquemos determinados comportamentos. Isso tudo para tornar harmônica a nossa convivência em sociedade. Então veja, a vida em sociedade exige que a nossa liberdade seja restringida, limitada, disciplinada. Quem é que vai fazer isso? O direito. O ordenamento jurídico. O direito e o ordenamento jurídico é que vão delimitar a nossa a vivência em sociedade, estabelecer quais são os limites, quais são as regras. O direito e o ordenamento jurídico é que farão isso. Dentre os diversos ramos do ordenamento jurídico,
existe um que se destaca dos outros por ser extremamente violento e agressivo. É o direito penal. O direito penal é o ramo mais violento, é o ramo mais agressivo do direito. E assim o é por conta das sanções que possui. O direito penal possui as mais rigorosas, as mais severas, as mais duras sanções de todo o ordenamento jurídico. O direito penal pode privar alguém de seus bens, o direito penal pode privar alguém da sua liberdade por longo período de tempo, por décadas. Então nós dizemos que o direito penal é o ramo mais radical, mais violento, mais agressivo de todo o ordenamento jurídico. Tá, mas e daí? Bom, o direito penal, ele possui uma escala de valores. E através dessa escala de valores, ele vai identificar, ele vai estabelecer quais são os bens jurídicos mais relevantes. O que é isso? São os bens jurídicos fundamentais, indispensáveis para a vida em sociedade. É fácil citar exemplo para você. Você pode colocar aí a vida, a liberdade, o patrimônio, a honra, a dignidade, né? Por exemplo. E aí o direito penal, depois de identificar quais são esses bens jurídicos mais relevantes, ele vai então analisar quais são as condutas que as pessoas podem praticar que podem acabar ferindo, maculando, violando esses bens que ele pretende proteger. Depois disso, ele então vai desenhar tipicamente, né, condutas que passam a ser determinadas ou proibidas. Por que ele quer fazer isso? Para proteger os bens jurídicos mais relevantes. Então, vou te dar aqui alguns exemplos. Imagine que alguém está passando pela rua, está passeando pela rua e passa diante de uma loja e tem lá em exposição um lindíssimo, belíssimo telefone celular de última geração, repleto de recursos, extremamente sofisticado e bastante caro. E essa pessoa resolve que ela quer aquele celular. Ah, eu quero, vou pegar para mim. Me deu vontade, vou entrar e vou pegar. A pessoa pode fazer isso? Não, porque, como vimos, a nossa liberdade não é absoluta. O sujeito não pode fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, não. Existem regras na vida em sociedade. Então, existem regras que nos proíbem de nos apropriar daquilo que não nos pertence. O direito de propriedade é um direito que o direito penal estabelece como bem jurídico relevantíssimo, importantíssimo, e por isso o direito penal tutela o direito de propriedade. É por isso que existem crimes como o roubo, o furto, a apropriação indébita. O direito penal está protegendo o direito de propriedade. E aí o direito penal diz, olha, não pode pegar o que é dos outros, não. Pegar o que é dos outros é crime. E aí o direito penal liga a essa conduta uma sanção, daquelas que eu disse, extremamente severas, que o direito penal possui. Veja um outro exemplo. O sujeito que, por conta da sua libido exacerbada, deseja manter relações sexuais com alguém e simplesmente se atira para cima dessa pessoa, independente do seu consentimento, da sua manifestação de vontade, e quer porque quer manter relações sexuais com ela, porque está com vontade. Nós não temos essa liberdade, isso não é permitido. A liberdade é restrita, já disse. O sujeito não pode. E a liberdade sexual é também um bem jurídico relevantíssimo, protegido pelo direito penal. Então, o direito penal estabelece que essa conduta de manter relações sexuais de maneira forçada com a outra pessoa é proibida e liga a essa conduta uma sanção. Então, vamos analisar? A vida em sociedade exige que a liberdade dos indivíduos seja delimitada, restringida, é preciso que hajam regras, limites. Muito bem. Um dos ramos que estabelece esses limites é o direito penal, o ramo mais violento, mais agressivo do direito. Ele estabelece quais são os bens jurídicos mais relevantes e, para protegê-los, ele desenha tipicamente, ele descreve as condutas que passam a ser proibidas ou obrigatórias. E, para a hipótese de inobservância do seu mandamento, ele estabelece sanções severas que são ligadas a essas condutas. Então, veja,
quem praticar essas condutas está sujeito à imposição daquela sanção penal, daquela pena. Muito bem. Mas quem é que vai aplicar essa sanção penal ao indivíduo? Olha, quem vai aplicar a sanção é o Estado. Porque houve tempo em que fazíamos justiça com as próprias mãos, era o tempo da justiça privada. Mas, com o evoluir da sociedade, nós percebemos que isso não é bom, não funciona e não produz verdadeira justiça. Porque se cada um de nós ficar encarregado de produzir justiça com o uso da sua própria força, dos seus próprios recursos, nós acabaremos produzindo, na verdade, uma enorme injustiça. E por quê? Porque o mais forte vai sempre ter razão. Aquele que é mais talhado para o combate, que é mais violento, que é mais agressivo, vai sempre ter razão. Porque quem não tem aptidão para o combate, quem não tem força, quem não sabe lutar, quem não tem agressividade, vai sempre sucumbir. Por isso, nós entregamos a tarefa de produzir justiça para um órgão que tem a força e o recurso necessário para fazer com que todos a ele se submetam, que é o Estado. Então, a produção de justiça é uma das atribuições do Estado. O Estado deverá produzir justiça. Bom, então quer dizer que se alguém violar uma norma penal, o Estado vai lá e pune a pessoa? Não, não. Também não pode ser assim. O Estado não pode simplesmente aplicar a sanção ao transgressor, ao possível, ao provável transgressor, porque também a conduta do Estado deve ser limitada, deve ser restringida. Costuma-se dizer que todo aquele que exerce em alguma medida um poder tende a dele abusar. O poder tem uma propensão a se tornar tirânico e opressor. Então, o exercício do poder deve também ser limitado, restringido, disciplinado. É por isso que nós estabelecemos limites para o exercício do poder repressivo do Estado. Isso é fundamental, inclusive, para proteger a nossa liberdade e os direitos fundamentais. Significa dizer que quando alguém pratica uma conduta que está definida na lei penal como infração penal, como crime, o ius puniendi do Estado, o direito de punir do Estado, desce de um plano abstrato para um plano concreto. Veja, o direito penal está lá, proibindo a prática de uma determinada conduta e dizendo que quem praticar aquela conduta vai ser submetido a uma determinada pena. Nós temos o ius puniendi, o poder de punir, o direito de punir em um caráter abstrato. Quando alguém vai lá e pratica essa conduta, esse ius puniendi desce do plano abstrato e passa para um plano concreto, porque alguém praticou a conduta. O ius puniendi agora está em um plano concreto. Só que ele não pode ser diretamente exercido pelo Estado. O poder repressivo do Estado, o interesse do Estado em punir o indivíduo deve ser estabelecido de acordo com normas, regras e procedimentos estabelecidos também em lei. O poder repressivo do Estado deve ser mantido dentro de estreitos limites. O Estado, então, não pode exercer a sua pretensão punitiva, o seu interesse de punir diretamente. Haverão regras que dirão como, quando e de que forma o Estado vai exercer o seu poder repressivo e vai satisfazer a sua pretensão punitiva. Tudo bem, mas onde é que estão essas regras então, professor? Essas regras que vão disciplinar a atuação do poder repressivo do Estado estão na Constituição e nas regras processuais penais, no direito processual penal, então no Código de Processo Penal e nas leis processuais penais. Lá está definido como o Estado vai satisfazer a sua pretensão punitiva e exercer o seu poder repressivo. Limitar o poder de repressão do Estado é fundamental para protegermos a nossa liberdade e os direitos fundamentais. Bom, nesse momento, nós já podemos então analisar quais são as
finalidades, as funções do direito processual penal. E ele tem duas finalidades ou funções que são imediatas e uma finalidade ou função que é imediata. Quais são as finalidades imediatas do direito processual penal? Primeira delas é tornar possível viabilizar a aplicação do direito penal. O direito penal estabelece quais são os bens jurídicos fundamentais, tipifica, desenha, descreve as condutas típicas, ou seja, as condutas que são proibidas ou que devem ser praticadas para proteger aquele bem jurídico fundamental. O direito penal estabelece quais são as sanções a serem aplicadas ao indivíduo que transgrever o seu mandamento, mas o direito penal não descreve como ele vai ser aplicado. Então, cabe ao direito processual penal dar vida, viabilizar, possibilitar a aplicação do direito penal. Então, essa é a primeira finalidade imediata do direito processual penal. Viabilizar, possibilitar, dar vida ao direito penal, viabilizar a aplicação do direito penal. A segunda finalidade ou função imediata do direito processual penal é limitar o poder repressivo do Estado. O direito processual estabelece quais são as formas, os procedimentos que o Estado deverá seguir para satisfazer a sua pretensão punitiva e exercer o seu poder repressivo. O direito processual penal vai dizer como vai ser feita a investigação policial, como vai ser promovida a ação penal, quais são os direitos, que são inerentes à defesa, vai proteger a liberdade, vai proteger os direitos fundamentais, vai descrever como que o Estado deve atuar para poder aplicar a sanção penal ao transgressor da norma. Como que a gente vai fazer para comprovar a culpa do sujeito e, se for realmente o caso, aplicar sobre ele a sanção penal. O direito penal, então, o direito processual penal, atua limitando o poder repressivo do Estado. Então, primeira finalidade imediata do direito processual penal, viabilizar, possibilitar a aplicação do direito penal. Segunda finalidade imediata do direito processual penal é de limitar o poder repressivo do Estado. Pois bem, existe também uma finalidade mediata do direito processual penal, que é a de pacificação social. O grande interesse, o grande propósito do direito processual penal é promover a pacificação social, permitindo que o direito penal seja aplicado quando isso se revelar necessário e absolutamente indispensável. Podemos então pensar aqui agora numa definição de direito processual penal. Direito processual penal é o conjunto de princípios e normas que, limitando o poder repressivo do Estado, promove, possibilita e permite a aplicação do direito penal ao delinquente, disciplinando a atividade persecutória do Estado. Essa é uma boa definição do direito processual penal. Por fim, precisamos ainda aqui, como noção introdutória, tratar dos sistemas processuais penais. E 3 são os sistemas processuais penais que historicamente conhecemos: o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto. O sistema inquisitivo, ele tem origem lá no direito canônico, no século XIII, período da Santa Inquisição. Ele tem como característica o fato de que as diversas funções, a de investigar, a de acusar, a de defender e a de julgar, estão enfeixadas nas mãos de uma mesma pessoa. É a mesma pessoa quem faz tudo isso: investiga, acusa, defende, julga e executa a punição. Tudo nas mãos de uma só pessoa, em um procedimento escrito e sigiloso. Tão sigiloso que às vezes o sujeito só ia saber que ele tinha sido investigado e julgado quando chegava o momento de executar sobre ele a sanção que lhe foi imposta. No sistema inquisitivo não existe contraditório, não existe
ampla defesa. Não existe defesa nenhuma, imagina defesa ampla. Não existe contraditório, não existe ampla defesa, não existe publicidade. Era tudo feito pelo chamado juiz inquisidor. Ele então investigava, acusava, julgava, sentenciava, executava, tudo de uma vez, sozinho, sem praticamente nenhuma espécie de controle ou limitação. Dá para perceber que é um sistema que não vai levar à produção de justiça. Se quem está investigando e acusando é o sujeito que vai julgar, ele já está comprometido com aquela acusação. Ele mesmo que acusou, ele na hora de julgar não vai ter nenhum tipo de imparcialidade. Ele vai pegar e vai confirmar aquilo que ele já disse na própria acusação. Então, quer dizer, o sistema inquisitivo não vai produzir verdadeira justiça. Saímos desse sistema inquisitivo e vamos para o sistema acusatório, que tem origem no sistema grego. Nesse sistema acusatório, e é chamado acusatório porque ninguém vai ser chamado a juízo sem que sobre ele tenha sido dirigida uma acusação. Nesse sistema acusatório, quer dizer, sistema que parte de uma acusação, as diversas funções de investigar, de acusar, de julgar, de defender, estão enfeixadas nas mãos de pessoas diferentes. Então aquele que investigou e que está acusando não vai poder ser quem vai defender nem quem vai julgar. Quem defende não pode ser quem julga. Então, quem vai investigar e acusar é uma coisa, quem vai defender é outra, quem vai julgar é outra. Este julgador, o juiz, ele tem que manter uma equidistância das partes, ele se mantém distante, né? Ele não deve atuar na produção de prova, não deve comprometer a sua isenção, a sua independência, a sua autonomia, e deve julgar de maneira isenta, né? Então, esse é um sistema muito melhor e que realmente pode levar à produção de justiça. A acusação e defesa devem atuar dentro de um equilíbrio, de uma paridade de armas, deve haver igualdade de tratamento pelo juiz com relação à acusação e à defesa, o que permite a um, permite ao outro, que não pode um, não pode o outro, né? Para que nós possamos fazer daí emergir realmente justiça. E o sistema misto é um sistema que tem por característica ter uma fase inicial inquisitiva e depois uma fase acusatória. Então começamos com uma fase inquisitiva e depois uma fase acusatória. Muitos estudiosos dizem até hoje que o sistema processual penal brasileiro é misto. Veja, inquisitivo não é, já foi, não é mais. Inquisitivo, o sistema processual penal brasileiro não é. Mas se não é inquisitivo, ele é acusatório ou ele é misto? Bom, o Código de Processo Penal brasileiro, ele é de 1941 e ele teve uma grande inspiração no sistema italiano, no chamado Código Rocco, né? Que tem uma nítida inspiração fascista. O Código de Processo Penal brasileiro, quando elaborado em 1941, tinha característica inquisitiva, tinha características fortemente inquisitivas. Ao longo do tempo, principalmente depois da Constituição de 88 e sobretudo, a partir das mudanças que começaram a ser introduzidas no processo penal brasileiro a partir de 2008, o legislador vem tentando trazer o sistema processual penal brasileiro para o sistema acusatório. A Constituição vê o processo penal como acusatório, determina que ele tem que ser acusatório. Então, como nós precisamos aplicar o processo penal através de uma leitura constitucional, nós estamos trazendo o sistema processual penal brasileiro para o acusatório. Muitas mudanças já foram feitas no Código de Processo Penal para distanciar ele do sistema inquisitivo, afastá-lo dessa sua origem inquisitiva e torná-lo acusatório. Então nós podemos dizer que o nosso sistema é acusatório? Existem alguns estudiosos que ainda resistem a isso. Por quê? Bom, dizem eles que nós temos uma primeira fase que é inquisitiva, que é a fase da investigação preliminar, do inquérito policial. Inquérito não tem contraditório, não tem ampla defesa, não tem nem defesa tecnicamente no inquérito. É uma fase administrativa, inquisitiva, de investigação, de apuração, e depois nós passamos para a fase da ação penal, que é acusatória.
Então os estudiosos dizem, olha, se você tem uma fase inicial inquisitiva e depois uma fase acusatória, então nós temos um sistema misto. Mas aí outros estudiosos vêm e falam, não, mas espera aí, quando nós vamos definir qual é o sistema processual penal brasileiro, nós não devemos levar em consideração o inquérito, porque o inquérito é uma fase preliminar e administrativa, nem judicial ela é. O inquérito não é judicial, é administrativo. Nós devemos então levar em consideração apenas a fase judicial, e ela é acusatória. Então o processo penal brasileiro é acusatório. Outros estudiosos reagem e dizem, olha, não é bem assim. Mesmo que levemos em consideração apenas a fase judicial, apenas a fase da ação penal, ainda existem no sistema processual penal brasileiro, no Código de Processo Penal, algumas iniciativas que são conferidas ao juiz que são resquícios do sistema inquisitivo. O juiz ainda tem algumas iniciativas inquisitivas. Então, como tem um, tem outro, o nosso sistema está mais para o misto do que para o acusatório. Mas, nós pretendemos que o nosso sistema seja acusatório. E até por isso que, recentemente, numa modificação legislativa introduzida pelo Estatuto Anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, foi criado o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então veja, nosso Código de Processo Penal nasceu como inquisitivo, inspirado num sistema italiano fascista, e ao longo do tempo, principalmente depois da Constituição de 88 e das inovações legislativas introduzidas a partir de 2008, ele vem se aproximando a cada vez mais de um sistema puramente acusatório. Nosso sistema é inquisitivo? Não. O sistema processual penal brasileiro não é inquisitivo de jeito nenhum. Nosso sistema processual penal é puramente acusatório? Há quem diga que sim, há quem diga que não, porque ainda existem resquícios de um sistema inquisitivo. Então alguns estudiosos vão dizer para você que o sistema é acusatório, outros vão dizer que é um sistema ainda misto. Mas o fato é que o nosso Código de Processo Penal, o nosso sistema, nosso direito processual penal hoje é muito mais acusatório do que inquisitivo. Nós caminhamos para um sistema puramente acusatório que, se Deus quiser, em breve nós vamos alcançar. Tá bom? Eu espero que você tenha conseguido compreender. Se tiver alguma dúvida, anota aí, me diga, que é para que eu possa solucionar com você, tá bom? Nós estamos retomando as nossas aulas aqui. Essa foi a primeira de processo penal. Eu pretendo te explicar o processo penal todinho, aula por aula, assunto por assunto, e vou fazer a mesma coisa, pretendo fazer com outros ramos do direito, como o direito penal, o direito constitucional, o direito administrativo, tributário, tá? Vem muita coisa por aí. Então, se você ainda não faz parte, não está assinando aqui o canal, assina aí, marca a sinetinha, divulga, ajuda a divulgar esse canal, que eu estou querendo trazer muita coisa legal para você, tá bom? Beijo no coração, até a próxima.